Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você. Estamos nesse mês maravilhoso, o mês mais lindo do ano, que é o mês que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Como é bom! É um mês mais fraterno, um mês envolvente, um mês acolhedor, um mês onde nós ficamos com os nossos corações mais quentinhos, sabe? Conseguimos olhar nos olhos dos outros e sentir uma emoção diferente, às vezes de compreensão, às vezes de carinho, às vezes de acolhimento, mas é o mês que nós falamos de Jesus. E hoje nós vamos falar de Jesus e família. Então, antes de começar, nós temos uma agendazinha para te passar. Sim, no dia 11 de janeiro, quinta-feira, às 18h30, nós teremos uma palestra no Seja especial de aniversário de 17 anos. E quem vem fazer essa palestra é o nosso amigo querido do coração, Rossandro Klinger. Então, tá aí o convite para o aniversário do Seja. E hoje, a nossa convidada querida, a nossa convidada especial, é amiga do coração, terapeuta, Jane Angelice. Seja bem-vinda ao nosso programa, Jane. Como é bom. Muito bom estarmos aqui novamente nesse tema tão especial, nesse mês também que toca o nosso coração de uma maneira tão diferente, fraterna, calorosa e amorosa. É muito bom falar de Jesus. É o mês mais lindo do ano, não é, Jane? É um mês muito lindo. Seria melhor se fosse menos calor, mas ele Também é acho. lindo. Também Não acho. perde a beleza por causa disso. É verdade mesmo. Jane, como podemos falar sobre a história de Natal? Como que iniciou essa celebração e que perdura anos e anos e anos aí? É tão interessante a gente falar de Natal e dessa história, porque nós, de um tempo para cá, fomos nos distanciando de muitas coisas. E a história, muitas vezes, vai ficando lá atrás e nós não sabemos como tudo começou. É legal a gente saber que o Natal era uma festa pagã e seu início, né? Porque ela estava ligada à festividade do solstício de inverno. O que isso quer dizer? Era aquele dia mais curto do inverno, o que significava dizer que a partir do dia seguinte os dias seriam um pouquinho mais longos e o sol ficaria junto com as pessoas mais tempo. Oh, beleza, Não é? No hemisfério Pra norte, eles, então, uma beleza. isso contava muito, Com porque certeza. era frio, neve, e isso contava demais. Quando é que isso começou a se modificar? Quando a igreja se apropriou dessa data para começar a falar do nascimento de Jesus. Embora o nascimento de Jesus não exista uma data precisa, existem dúvidas, mas com certeza Jesus não nasceu no inverno. Não era muito possível ficar numa manjedoura no inverno. Então, existem dúvidas se ele nasceu em janeiro. Possivelmente não, porque também era frio. É por volta de, se acho que foi março, para março ou abril. abril, não é? O fato... Porque lá é muito frio, né? Muito, muito frio. Mas é interessante que essa analogia que a gente pode fazer, porque o sol é esse simbolismo de calor que irradia sem distinção para todos. E Jesus, nessa conjunção
com a festa que a princípio era pagã, também tem essa simbologia da luz que irradia para todos. É especial se a gente pode Com fazer certeza. essas analogias com meio da interpretação, de um olhar um pouquinho diferente sobre a história. Porque a gente sabe que tudo é muito simbólico e nosso cérebro, o nosso funcionamento, a nossa psique trabalha com esses divisores simbólicos na vida, né? Exatamente, exatamente. Então é Jesus e luz. Exato. Ele é toda a representação da luz, né? Toda vez que a gente fala de Jesus, a gente diz, ele veio trazer a luz ao mundo. É verdade. E quando a gente fala do sol, que é aquela expectativa, principalmente na experiência do hemisfério sul, onde as estações do ano são muito mais delimitadas, onde o inverno é muito mais rigoroso. A gente não percebe isso no Rio de Janeiro, mas nas regiões muito frias, isso é muito perceptível. Então, a presença do sol é muito valorizada. É muito necessário, né? Muito necessária, porque faz muito frio. Tanto que as pessoas precisam se preparar para aquele período do inverno, quer dizer, precisavam naquela época, onde os recursos eram muito parcos, então precisavam se preparar e todo mundo esperava. Uma relação também não era assim com a agricultura. O mundo era sim. muito voltado para a agricultura, e as estações do ano tinham muita interferência. É verdade. E aí a igreja, em algum momento, se apropriou da data e 25 de dezembro ficou marcado por esse nascimento simbólico de Jesus. Jane, o Natal, como acabamos de dizer, ele nos acompanha de muitos movimentos simbólicos, né? Dentre eles, árvore de Natal, Papai Noel, troca de presentes, enfim. Do que fala esses símbolos para a gente? Esses aspectos simbólicos que muitas vezes nós podemos interpretar com menos valor, na realidade não é assim. E muitas vezes a gente vai repetindo ações, comportamentos, sem nem saber por quê. É verdade. Por que a gente monta uma árvore de Natal? Como é que isso começou? Por que a árvore? E por que determinada árvore, de novo voltando lá para aquela parte do mundo onde é mais fria? E é interessante porque fala-se muito dos pinheiros de Natal. A árvore surgiu na Alemanha. A ideia de árvore no Natal surgiu na Alemanha, e os pinheiros, porque os pinheiros, as folhas não queimam no frio, elas têm durabilidade, então traz um significado de esperança e de vida. Pela durabilidade. Pela durabilidade. Então, não é... Por que a gente monta a árvore? Porque um dia alguém inventou. Sim, um dia alguém teve essa ideia, mas ela traz um simbolismo forte. E a gente esquece, a gente não trabalha esses conteúdos no momento. Ela tem muita resistência, porque se você observar, quem compra o pinheiro e planta ou bota o pinheiro lá de árvore, não fica regando. Não. O pinheiro. Ele tem uma vida própria, vamos dizer. Ele vive a natureza como ela é. E nós vamos nos distanciando também disso, num movimento de enfeitar que vira quase automático, como tudo na nossa vida hoje. Nossos movimentos todos são muito automáticos. Eu levanto de forma automática, eu me alimento de forma automática, eu estou com um outro na minha família, no meu trabalho, em qualquer lugar, de forma automática. Quando chega esse momento em que a gente está falando de Natal e dessa promessa que é o Natal, é interessante como isso funciona no nosso psiquismo, como uma promessa de paz, de alegria, nessa mensagem traduzida por Jesus vindo para o mundo trazer exatamente esses valores.
E a árvore parece que, mas isso é uma bobagem. Depende de como a gente olha para ela. Depende de como a gente está conduzindo. Se eu disser para minha criança, né, a gente vai falar de família daqui a pouco, se eu entender que a árvore tem esse simbolismo importante, ela representa esperança, ela representa vida, que Papai Noel tem a sua história marcada por São Nicolau, que nasceu na região que hoje nós chamamos de Turquia, que era uma pessoa muito generosa. Ele perdeu os pais prematuramente, ficou com uma herança muito significativa e ele distribuía esse dinheiro, distribuía presentes. Conta-se uma história, que não se sabe bem se é uma lenda, que, à época, as mulheres, para poderem casar, tinham que oferecer dotes. É verdade, é. E essas duas irmãs não tinham dotes para oferecer. Mulheres que não casavam, naquela época, iam para a prostituição, porque não tinham como sobreviver. Iam viver do quê? Porque não podia trabalhar, tinha. Não podia trabalhar, não tinha sustento de um pai. Se não casavam, era prostituição. Porque senão iriam morrer de fome. Ele ofereceu os dotes a elas, alguns dotes, para que elas pudessem se casar e não ter um destino tão desafiador, tão triste, tão difícil. E isso foi começando a acontecer. São Nicolau tem essa promessa de generosidade, falando da nossa doutrina, de caridade, de fraternidade. O Papai Noel, como a gente conhece hoje, gordinho e de barba branca, foi uma criação do mercado, né? Mercadológica, de uma empresa fabricante de refrigerante que deu essa forma em algum momento, nos anos 20 e 30 do século passado, do século 20, e a gente sabe como funciona a propaganda, não é, Iracy? Com certeza. Divulgação. Então, a imagem ficou marcada para todos. Papai Noel é aquele velhinho, gordinho, barbudo, que dá presentes. É verdade. Mas ele não tinha aquela forma. Se a gente puder procurar a imagem de São Nicolau, não tem nada a ver com a imagem do Papai Noel que a gente conhece hoje. E hoje, se a gente observar, nós temos o Papai Noel, os enfeites de Papai Noel, embora aqueles que se vestem de Papai Noel, eles estão ali de vermelho, barba branca. Mas quando a gente vai comprar aqueles bonecos de Papai Noel para colocar em casa, enfeitar móveis, árvores grandes, eles já não são mais vermelhos. A gente vê dourado, a gente vê prateado, a gente vê azul, a gente vê outras formas. Então, tá vindo o significado, né? Mas já começando a descaracterizar um pouquinho dessa marca de refrigerante, né? Me ocorre também, Iracy, que de qualquer forma, o Papai Noel é uma figura que conversa conosco naquela necessidade que nós temos de acreditar que tudo pode, tudo é possível. Ainda que a gente diga, Papai Noel não existe, a partir de um determinado momento nós começamos a entender como é essa sistemática, mas a gente vê, quando tem os eventos, ainda hoje, que alguém se veste de Papai Noel, que os adultos ficam completamente encantados também por aquela figura. É aquela nossa criança interna que nos leva sempre para frente, que acredita no Natal tudo pode. E Papai Noel representa essa promessa de, se eu sonhar, vai virar realidade. E isso é tão importante para nós, psiquicamente, poder acreditar que sim, existe uma figura que a gente olha fora de nós, embora a gente saiba que ela está dentro, mas que a gente olha e diz, é possível. Eu posso conquistar aquilo que eu estou sonhando. Então, é muito importante. E é interessante como as próprias famílias, né, os pais,
procuram levar as crianças a locais onde tem o Papai Noel para tirar foto com o Papai Noel. Eu estava passando esses dias num shopping movimentado e uma criança devia ter uns 4 para 5 anos. Ela falava assim: mamãe, eu já falei que eu não quero ir ver o Papai Noel. Eles têm medo às vezes. Aí ela falava assim: não, a gente vai passear só, fazer as coisas. Estavam dentro da toalete. Aí, mamãe, a gente pode passear, mas você tem que me prometer que não vai me levar a ver o Papai Noel. Eu deixo você ir sozinha. Ela falava assim para a mãe, tipo assim, eu deixo você ir sozinha, mas eu não vou. Eu fiquei ali meio na dúvida se ela sentia medo ou se ela achava que não tinha que ir, entendeu? Mas se você visse o diálogo delas, era muito engraçado. Mas algumas crianças têm medo de chegar perto. Tem. Não são muitas, mas algumas têm. Muitas têm. E muitas vezes o encantamento do pai e da mãe, É. que querem que aquela criança chegue ali perto do Papai Noel, quando muitas vezes a criança não quer. A criança não quer e quem quer realmente É o são adulto. os pais tirar foto com o Papai Noel. É isso mesmo. É isso aí. Jane, qual a importância do Natal no núcleo familiar? O Natal, eu entendo que o Natal tem importância no núcleo familiar se a gente muda a visão sobre o Natal junto da família. Porque a gente vem percebendo que ao longo dos anos, o Natal é uma correria só. A gente vai para o shopping quando não pode antes, na véspera. Então é a mesa farta e muitas vezes com desperdício. São presentes que a gente precisa ou se vê obrigado a dar e muitas vezes nem agrada as pessoas, mas existe uma obrigação de dar os presentes. Quando o Natal para a família precisa ter significado de encontro de pessoas que se amam, que estão ali para viverem o Natal com Jesus. Que muitas vezes Jesus está tão distante das celebrações familiares de Natal. É verdade. Muitas vezes as famílias esquecem. A gente tem lembrado, mas como eu falei antes, a gente vive muito de forma automática e a gente acaba sendo envolvido por tudo aquilo que o mundo está dizendo que é o Natal. E o mundo perdeu a noção mais verdadeira do Natal, que é essa proximidade com Jesus e com a sua mensagem libertadora. É verdade mesmo. É importante para o Natal da família que Jesus seja lembrado. Que esteja reunida, né, em nome de uma força maior, um amor maior, mais amplo. Isso é legal quando você fala do amor, porque a força de Jesus e aquilo que ele trouxe para nós é amor. Jesus foi amor. Em todas as dimensões que a gente possa imaginar, Jesus falou de amor. E como nós ainda não conseguimos, me lembrei da música que às vezes a gente canta do Roupa Nova, como a gente ainda não consegue fazer o Natal todo dia, é importante que exista o Natal uma vez por ano. Ainda que muitas vezes a gente ouça de algumas pessoas, isso é tudo muito comercial, vamos deixar isso para lá, o Natal já não vale mais a pena, para quê? É porque a gente perdeu o sentido verdadeiro, né? Do Natal. Quando a gente está completamente voltado para o consumo. Para uma mesa farta além da conta. É bom que a gente faça uma ceia, porque é celebração, é confraternização, e não há nada de errado nisso. Mas a gente se equivoca também nessa compra, na medida em que a gente compra além do necessário, come além do necessário. Exatamente. Muitas vezes bebe além do necessário. Antigamente, as reuniões, né, quando se reunia a família, ou
as pessoas, quando se reuniam em torno de uma mesa para comer, né? Então, para se conversar, falar qualquer coisa, servia-se alguma coisa, que é uma forma de respeito, né? A pessoa comia, porque senão ela estava fazendo desfeita, Isso. né? E tinha todo esse simbolismo que é o nutrir, o encher a barriga, né? O satisfazer, para que esse prazer torne mais aprazível o encontro, a reunião. Então, acho que por isso até que coloca-se, né, o almoço de Natal, a ceia de Natal, embora a ceia a gente vê ali que é por Jesus, né, onde ele fez Exato. a última. A distribuição daqueles últimos momentos onde ele se encontrou com os discípulos. Olha quantos símbolos, quantos conteúdos nós poderíamos trazer nesse encontro de família e que muitas vezes a gente deixa passar na pressa que o mundo moderno traz para os nossos dias, não é? É verdade. Ainda que dezembro traga para nós essa ideia, como você abriu o nosso encontro hoje, falando dessa fraternidade, dessa amorosidade, dessa luz maior, dessa compaixão, muitas vezes, que a gente acha no coração para olhar para o outro, para alguém que está mais necessitado. Parece que dezembro nossos corações são mais tocados por essas necessidades, já que não conseguimos ainda tornar o Natal todos os dias. Dezembro e 25 de dezembro é muito importante para nós. Com certeza, com certeza. Jane, como comemorar o Natal em família de forma que os participantes passem a se conectar com a luz de Jesus? É preciso que os membros da família se voltem para isso. E muitas vezes alguém vai precisar liderar esse momento. Se não tiver alguém que traga de volta a importância de Jesus no encontro da família, acaba se perdendo. Em algumas famílias, todos os membros já estão reconhecendo e estão voltados para Jesus e para a importância desse encontro de Natal. Mas é uma minoria. Muito minoria. É uma minoria. Mesmo entre nós, que somos espíritas, praticantes da doutrina, muitas vezes a gente se deixa levar pelo mesmo automatismo trazido pelo mundo externo, esquecidos da importância de Jesus nesse dia, nessa noite e no dia 25 propriamente dito. Se não houver um esforço, eu diria, disciplinado, para que em algum momento a gente diga: Jesus precisa estar aqui. Ou até mudando as palavras, Jesus sempre está. Nós é que esquecemos de nos aproximarmos de Jesus. Então a gente pode dizer em família: está na hora da gente dar as mãos a Jesus. É o aniversário dele. Vamos celebrar com ele, comendo o que tiver em nossa mesa, que nós pudermos prover em nossa mesa. A alegria faz parte desse encontro com Jesus. Perfeitamente, perfeitamente. Nós vamos para um pequeno intervalo, tomar um chazinho gostoso e voltamos já já. Aguarde um pouquinho. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa.
E hoje estamos falando de um tema muito especial, de Natal e família. E nossa convidada de hoje, que é a querida Jane Angelice. Então, vamos estender um pouquinho mais essa conversa de Natal. Jane, como levar o Natal para as nossas crianças? Como que a gente pode fazer para passar essa tradição, esse simbolismo, enfim, o verdadeiro sentido de Natal para as crianças? É preciso conversar com elas sobre isso. Vai dar trabalho, porque o mundo diz para as nossas crianças, e aí nesse momento nós estamos falando das crianças do nosso convívio, não estamos falando das crianças que vivem nas comunidades, porque é uma outra realidade que elas vivem, mas as crianças que estão no nosso convívio, da classe média, não é? Que estão nas nossas famílias, eles são convidados a uma competição. As crianças começam a concorrer entre si por quem tem a roupa da grife, pelo presente da época, pelo telefone mais moderno, pelo videogame mais moderno, seja o que for, é o convite do mercado, é o convite mercadológico. E as crianças são completamente envolvidas por esses convites. O problema é que as crianças são envolvidas e os pais acolhem. Completamente. Acatam. E muitas vezes pais que encontram uma forma compensatória nos presentes que dão. Então a criança pede A, B, C ou D, pai e mãe acham que tem que dar e às vezes se endividam para isso. Muito, muito, muito. Tem gente que a criança pediu tal coisa, vai lá, paga não sei quantas vezes a perder de vista porque não tem aquele dinheiro para comprar, não tem aquela condição, mas para satisfazer algo ilusório que não pertence à condição daquela criança, daquela família, não que ela não possa ter, mas a gente está criando naquela criança uma ideação de que o meu padrão de vida é ter tudo que eu quero, pronto, acabou. Exatamente. Para não frustrar, né? Existe um exercício que eu considero bastante produtivo, proveitoso. Quando as nossas crianças começam a entender, vai chegando o final de ano, nós começarmos desde cedo a fazer uma prática. Vamos fazer uma limpeza nos armários? O que a gente não usa mais? Qual o brinquedo que está guardado ali muito tempo e não brincou mais? Vamos doar? Muitas vezes novo. Vamos fazer uma visita a um local onde a criança possa ver que existe um mundo diferente do dela, que existem necessidades que precisam ser supridas. É falar da generosidade, é falar que Natal é fraternidade, é olhar para o outro, que existe um outro que é diferente e que tem necessidades diferentes. Isso é exercício. Joana fala muito para nós sobre a questão do exercício para a transformação. Então, como é que a gente pode conduzir nossas crianças? Transformando a nós mesmos, o nosso próprio olhar em relação a essa necessidade, porque muitas vezes são as nossas próprias carências que fazem com que a gente queira dar para os nossos filhos muitas vezes o que a gente não teve. No meu Natal aconteceu isso ou aquilo, e a gente lembra de experiências, muitas vezes não das boas, mas lembra das experiências que a gente considera que não foram boas e pensa de forma equivocada, a depender do exagero que a gente coloque nisso. Meu filho não vai viver o que eu vivi. E a gente não ensina. E é muito pelo contrário, é isso que vai amadurecer
Ele precisa viver, né? Se eu sou o que eu sou hoje, é porque eu passei meus desafios, eu passei minhas necessidades, eu passei situações difíceis onde eu aprendi É a me verdade. humildar. Uma prática importante que eu entendo dos pais, nós no Espiritismo, é os pais se disciplinarem para levarem as crianças à evangelização. Fundamental, né? É fundamental, porque na evangelização vai haver aquela recorrência do tema. Nós vamos falar de Jesus com a criança, vamos falar da mensagem de Jesus, vamos falar de fraternidade, de caridade o ano todo. Jesus se torna uma presença viva. Mas isso é atribuição dos pais. Os pais é que precisam se disciplinar. Muitas vezes os pais pensam, mas vou perder meu sábado ou domingo? Depende do dia onde essa evangelização vai acontecer, varia de acordo com as programações das casas espíritas, mas são os pais. Aí as crianças vão crescendo, em algum momento se tornam adolescentes, e os pais dizem, mas eles não falam disso, não falam porque não se acostumaram. Não ouviam. Não foi um assunto tratado, não foi um assunto comum, não foi trazido para aquela criança Jesus. É verdade. Então, como é que a gente coloca Jesus no Natal? Falando de Jesus. Será que nós falamos dele com a nossa criança? Será que a gente fala da importância deste homem que esteve em nós, tão importante que dividiu o tempo? O tempo é antes e depois. É verdade. É tão importante que o tempo foi dividido. Não é? Os períodos foram divididos. Qual a constância da nossa conversa, da nossa fala sobre Jesus com a nossa criança? Porque se a gente fala de Jesus com constância, quando chega no Natal, é muito simples falar de Jesus. Não é algo estranho, não é algo forçado e muito pelo contrário, né? É algo claro que faz parte daquele momento de comemoração. Vira natural, né? É. É uma experiência natural. Jesus é uma coisa natural. Não precisa ser uma coisa assim que eu preciso falar a título de obrigação. Não. Jesus faz parte da vida. Fazer a oração, né? Agradecendo todo ano que ele esteve junto com a gente, cuidando da gente, nos fortalecendo, cuidando da nossa saúde, agradecendo por sermos amados e conduzidos por ele, né? Parabenizando ele, agradecendo a vinda dele aqui. Caramba, ele foi crucificado. Verdade. A gratidão é outro exercício. De maneira geral, nós olhamos para a vida como eternos cobradores. O que eu quero dizer? O mundo me deve. Se eu não sou feliz é porque o mundo não me deu. É porque alguém não me deu. Então nós nos tornamos eternos cobradores do mundo porque entendemos que as nossas necessidades ou aquilo que a gente entende como necessidade não foi satisfeito. No nível do ego, a gente é muito insatisfeito no nível da personalidade, né? Nessa instância psíquica que acaba olhando muito para fora e que lida com muita dificuldade com a irmandade. Sim. E claro que estou falando do ego adoecido. Perfeito. Porque o ego saudável, não. Ele está íntegro e está ali integrado com seu self. Então, o espírito, ele está ali, presente. Mas a gente se distancia, porque a gente vai adoecendo ao longo da vida. E nesse adoecimento, nós nos perdemos do que é valor essencial. E valor essencial, exatamente o nosso tema quando falamos de Natal e Jesus. Jane,
como criar lembranças aos nossos filhos para que eles possam ensinar também e associar o Natal à família. Natal, família e não Natal, noitada. Uhum. Que muita gente associa o Natal a ir a festas, às festas de final de ano. Então, tipo assim, Natal, Ano Novo é tudo festa, então pronto, acabou, festas de final de ano. Peraí, são duas coisas completamente diferentes. Não que as confraternizações não possam acontecer. E muitas vezes elas acontecem também como uma forma de descarregar, não é? Uhum. Algumas frustrações, e porque a gente ainda não se permite olhar para nós mesmos para nos entendermos. E aí chegam nesses momentos, muitos de nós entendem que o final do ano e as comemorações são apenas para descarrego das nossas próprias frustrações. Uhum. Não é verdade? Eu posso tudo, eu extravaso, eu me acabo, depois olho no espelho, tá um estrago só. É verdade. Cansada, desmotivada, que você vai ter que entrar numa dieta, você vai ter que fazer um monte de coisa que você não fez quando era para ter feito. Seria tão bom se a gente pudesse chegar nesse momento, Iraci, e realmente se permitir ter calma. Diminuir um pouco o ritmo acelerado que a gente vive todo ano. E o mundo moderno, ele traz muito esse tipo de vivência. Nós somos cercados de múltiplos compromissos, de múltiplas tarefas. E quando chega dezembro, se nós não estivermos atentos, nós estaremos vivendo esse momento do mesmo jeito. Acelerados, sem entendermos o que é o Natal. E as crianças vão se acostumando com isso. Uhum. As crianças vão vivendo desde cedo essa mesma coisa, porque nós somos os nossos hábitos. Nós somos as nossas crenças, nós somos os nossos valores. E muitas vezes eu mostro para minha criança o que eu acredito. Muitas vezes não. Eu mostro todo o tempo, porque eu posso enganar a mim mesmo. Mas a minha criança está me vendo, meu filho está me vendo. As crianças que vivem comigo dentro da minha casa, eles estão me vendo. É o espelho para eles, né? Total. E eles sabem quando o meu discurso está muito descolado da minha prática, ainda mais hoje que eles têm total liberdade para conversar, para se expressar, e que bom que é assim. Uhum. Com certeza. Então, é muito importante que haja essa ideia de encontro com a família, de pegar as crianças, de olhar para elas e torná-las participantes. Muitas vezes, quando a gente faz as ornamentações da casa, que a gente vai fazer enfeitar, vai fazer esse movimento de mudar a casa, enfeitar, colocar a luzinha, as crianças nem participam. Não participam, não ajudam e principalmente a montar o presépio. Exatamente. Eles não participam de nada. Muitas vezes, quando eles chegam, já está tudo pronto, tudo montado. Ou foi um pai, uma mãe que fez, ou foi alguém, uma outra pessoa, uma terceira pessoa, e as crianças não participam daquele movimento. A gente não se acostumou a trazer, né? A gente foi perdendo isso ao longo do tempo e trazer as nossas crianças para dizer, hoje é dia de nós montarmos a árvore de Natal. E por que a gente monta a árvore de Natal? Pega o seu enfeite. A gente hoje não permite sequer que a criança faça o seu próprio enfeite. Tem que ser aquele maravilhoso que a gente compra da loja. Ah, com certeza. E aí da criança que encoste e quebre. Uhum. Uma bolinha daquela que a gente compra bem cara, às vezes, na loja e pendura na árvore. Não há qualquer participação da criança.
Uhum. Então, ela não sabe por que a gente está montando uma árvore de Natal, ela não sabe a história do Papai Noel, ela não sabe por que hoje a gente coloca bolinha, mas que antes era vela, porque as bolas não existiam, então eram as velas que eram acesas, no mundo em que não tinha nem energia, a energia, a eletricidade não É. existia, então as crianças não têm qualquer participação. E quando passou a ser bola, colocar bolas ali brilhantes, enfim, é o simbolismo que não é levado às crianças, que é o quê? O alimento, a fruta, o crescimento, o desabrochar, a fartura, ou seja, a árvore está dando seus frutos exatamente como o fruto que Maria deu, que era Jesus. E na sua origem, as árvores eram montadas, eram enfeitadas com frutos. Não tinha as bolinhas, né? Eram com frutos. E então a criança não participa de nada mais. Na montagem do presépio é que a gente pode contar a história de Jesus. Ela é perfeita É o para isso. momento para a gente falar por que a gente fala de Jesus. Como é que foi o nascimento de Jesus? O que é a manjedoura? O que ela significa? Como é que era aquela história? Jesus nasceu junto ali dos animais. Qual a importância dos animais na nossa vida? Uhum. Eles Com fazem certeza. parte da natureza. Será que a gente entende isso? Será que a gente está trazendo para a nossa criança? Então, montar o presépio, por mais simples que ele seja, conta a história. Quanto mais simples, melhor até, né? Não é? Conta a história do nascimento de Jesus. Então, toda essa ornamentação, o presépio começou com o nosso querido Francisco, né? É. Francisco de Assis, nosso querido, ele que começou a ideia da montagem dos presépios. É verdade. Que nós estamos, né, para aqueles que montam o presépio em sua casa, vivemos até hoje, trazemos até hoje como uma tradição. Mas uma tradição que uma tradição só tem valor se a gente dá valor a ela. Com certeza. Como a chegada dos 3 reis magos, que não eram reis, Exato. né? Eles eram como que cientistas da época, os adivinhos, aqueles que viam o futuro, sabiam da chegada, entendiam toda a parte O das movimento do céu, né? estrelas. Então, os 3 reis magos. Não, peraí, eles não eram reis. Eles eram pessoas que tinham conhecimento sobre toda a astrologia. Isso. E trazia ali os simbolismos, né? O ouro, a mirra e o incenso. Como é que os pais vão falar sobre isso se eles mesmos não sabem? Exato. Não se interessam pela história. E a montagem, por que não chamar as crianças e convidá-las? Vamos fazer uma manjedoura para Jesus. Você compra, então, um bonequinho, alguma coisa que simboliza, ou você faz bonequinho. Um fenozinho para enfeitar. É disso que eu estou falando. As crianças hoje não participam mais. Nada. Porque é tudo muito pronto, justamente aliado a esse movimento do mundo moderno, da pressa, da agitação, onde tudo é feito. Eu não posso generalizar de qualquer maneira, mas eu vou repetir a palavra de forma automática. Eu vou na loja, compro, faço, enfeito, mas aquilo não quer dizer nada. Nem a montagem, nem a desmontagem. Elas não existe um vínculo com a história, com a religiosidade intrínseca ao movimento do Natal e que dezembro traz. Perfeitamente, com certeza, Jane. Como fazer para resgatar o sentido real desse mestre,
Esse é um desafio, eu entendo, sabe, Iraci? Porque quando as famílias não são voltadas, quando os membros da família não são voltados para uma religião, porque a Uma gente... religiosidade, né? Mas a própria religião, quer queira, quer não, ela é importante para a gente. A religião é uma ponte para essa religiosidade. Religiosidade voltada para o mestre, sem a ponte que hoje a religião faz, nós ainda temos muita dificuldade. Tá aí mais um Natal para a gente poder avaliar como construir o Natal durante todo o próximo ano para chegar no mês de Natal e realmente aqueles que participam ali no núcleo familiar saber o porquê existe o Natal. E me lembrei de uma outra coisa, a gente está falando de Jesus e da mensagem de Jesus, da sua boa nova, e o Evangelho no Lar. É fundamental. Evangelho no Lar, onde as crianças também podem participar. A família, naquele momento, vejam como tudo é disciplina, é exercício. O que é o Evangelho no Lar? É um encontro marcado. Sim. Num dia, num horário, onde a gente vai falar de Jesus, vamos falar da doutrina espírita, trazendo a mensagem evangélica. Isso não são hábitos e condicionamentos bons que nós vamos criando ao longo de todo o ano, para quando chegar dezembro, a gente poder falar de Jesus, ok. Todo ano eu passo o Natal com o Divaldo na casa dele. Então, quando são 20 horas, 20h30, a gente conversa um pouco. Aí ele pega geralmente um livro do Chico, faz uma leitura sobre uma passagem, alguma coisa, e depois a gente conversa falando do significado daquela leitura ou do Natal, de alguma coisa, para cada um de nós. Geralmente é um grupinho muito pequeno, muito fechado, que são as mulheres ali que moram ali na mansão e geralmente uns 2 filhos dele. Mas é o Natal ali presente, falando de Jesus, é isso que a gente faz. E é uma paz, é uma alegria muito grande, porque a gente sabe o que a gente leva a isso. E são coisas que na minha família a gente também fomos passando para os nossos filhos, né? Exatamente. É isso aí. Na minha família também. A gente foi construindo esse hábito de orar antes da ceia de Natal, de lembrar de Jesus e de fazer aquela oração tão importante, porque Jesus é isso. Religiosidade e religião é isso, é permitir essa conexão com a gente mesmo e com Ele. Com certeza, com certeza. Mas chegamos ao final do nosso programa. Jane, eu convido você a deixar uma mensagem de Natal para os nossos telespectadores. Queridos, se permitam viver o Natal com Jesus. Encontre a família, abrace, beije, deixe brotar no coração o amor, porque ele pulsa forte, aquece, irradia para nós e para quem está perto. Essa é a mensagem do Natal e de Jesus. Amar a si mesmo e ao próximo e a Deus, sobre todas as coisas. Isso aí. Jane, obrigada pela sua presença. Um Feliz Natal para você. Para nós todos. Obrigada. E para que você possa vivenciar o Natal todos os dias da sua vida, pense no amor. Pratique
o amor. Exercite o amor diariamente. Aprenda a ouvir. Seja um ouvido para aquele que precisa abrir seu coração. Seja a sua boca os lábios de Jesus pronunciando palavras de amor e de acolhimento. Então, nós deixamos aqui para todos um feliz Natal de muita alegria, muita paz, oração e com um beijinho cor-de-rosa. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.